Capítulo 31. O coronel Ramon Acoca e meia dúzia de membros do GOI encontravam-se no meio de uma reunião de estratégia. Estudavam um grande mapa da região. O coronel disse: "É evidente que Miró segue para o norte, a caminho do País Basco. O que pode ser Burgos, Vitória, Logrônio, Pamplona ou San Sebastián?" San Sebastián, pensou Acoca, mas preciso pegá-lo antes que chegue lá. Podia ouvir a voz ao telefone. Seu tempo está se esgotando. Não podia se permitir ao fracasso. Eles atravessavam as colinas ondulantes que anunciavam o acesso a Burgos. Jaime, ao volante, mantinha-se em silêncio. Só depois de um longo tempo é que falou: "Félix, quando chegarmos a San Sebastián, quero tomar providências para tirar Rúbio das mãos da polícia." Félix balançou a cabeça. "Será um prazer. Isso os levará à loucura." "E o que me diz de irmã Lúcia?" indagou Megan. "O que tem ela? Não disse que havia sido capturada também?" "Acontece que sua irmã Lúcia é uma criminosa procurada pela polícia por homicídio", respondeu Jaime irônico. A notícia abalou Megan. Lembrou como Lúcia assumira o comando e persuadir-as a se esconderem nas colinas. Gostava de irmã Lúcia. Ela disse, obstinada: "Já que vai salvar Rúbio, deveria salvar os dois." "Mas que diabo de freira é essa?" especulou Jaime. Mas ela estava certa. Tirar Rúbio e Lúcia debaixo do nariz da polícia seria uma propaganda sensacional e daria manchetes. Amparo mergulhara num silêncio mal-humorado. Subitamente, ao longe, na estrada, surgiram 3 caminhões do exército, repletos de soldados. "É melhor sairmos desta estrada", decidiu Jaime. No cruzamento seguinte, ele pegou a rodovia e seguiu para o leste. Santo Domingo de la Calzada fica logo à frente. Há ali um velho castelo abandonado onde poderemos passar a noite. Já ao longe podiam avistar os contornos no alto da colina. Jaime pegou uma estrada secundária evitando a cidade. O castelo foi se tornando cada vez maior à medida que se aproximavam. Havia um lago não muito longe dali. Jaime parou o carro. "Saiam todos, por favor." Depois que todos saltaram, Jaime apontou o carro para o lago pela encosta abaixo. Pisou no acelerador, soltou o freio de mão e pulou pela porta. Ficaram observando o carro desaparecer na água. Megan já ia perguntar como chegariam a Logrônio, mas se conteve. Uma pergunta tola. Ele roubará outro carro, é claro. O grupo virou-se para examinar o castelo abandonado. Um enorme muro de pedra cercava-o, e havia torres em ruínas em cada canto. Nos tempos antigos, disse Félix a Megan, os príncipes usavam estes castelos como prisões para seus inimigos, e Jaime é um inimigo do Estado. Se for apanhado, não haverá prisão para ele, apenas a morte, pensou Megan. E ele não teve medo. Recordou as palavras de Jaime. "Tenho fé naquilo porque estou lutando. Tenho fé em meus homens e em minhas armas." Subiram os degraus de pedra que levavam ao portão da frente, que era de ferro. Estava tão enferrujado que não conseguiram empurrá-lo e se espremeram pela abertura para um pátio calçado com pedra. O interior do castelo pareceu enorme a Megan. Havia passagens estreitas e cômodos por toda parte, e aberturas viradas para fora pelas quais os defensores do castelo podiam repelir os atacantes. Degraus de pedra levavam ao segundo andar, onde havia outro claustro, um pátio interno. Os degraus estreitavam-se ao subirem para o terceiro andar. O castelo estava deserto. "Bem, pelo menos há muitos cômodos para se dormir aqui",
comentou Jaime. Félix e eu vamos procurar comida e escolham os seus quartos. Os homens começaram a descer. Amparo virou-se para Megan. Vamos, irmã. Elas desceram pelo corredor e todos os cômodos pareciam iguais para Megan. Eram cubículos de pedra vazios, frios e austeros, alguns maiores do que outros. Amparo escolheu o maior. Jaime e eu dormiremos aqui. Olhou para Megan e acrescentou insinuante. Não gostaria de dormir com Félix? Megan não comentou nada. Ou talvez prefira dormir com Jaime. Amparo deu um passo na direção de Megan. Não fique com ideias, irmã. Ele é um homem demais para você. Não precisa se preocupar, não estou interessada. Mesmo enquanto falava, Megan especulou se Jaime Miró seria mesmo um homem demais para ela. Quando Jaime e Félix voltaram ao castelo uma hora depois, Jaime trazia 2 coelhos. Félix carregava lenha e trancou a porta da frente. Megan observou os homens acenderem uma fogueira na enorme lareira. Jaime limpou e assou os coelhos no espeto. Lamentamos não poder oferecer um autêntico banquete às damas, disse Félix. Mas comeremos bem em Logronho. Até lá, divirtam-se. Depois que terminaram a frugal refeição, Jaime disse, vamos dormir. Quero partir cedo pela manhã. Amparo, disse a Jaime, venha, querido, já escolhi nosso quarto. Bueno, vamos. Megan observou-os subirem de mãos dadas. Félix fitou-a. Já escolheu seu quarto, irmã? Já, sim, obrigada. Então vamos nos deitar. Megan e Félix subiram a escada juntos. Boa noite, disse Megan. Félix entregou-lhe um saco de dormir. Boa noite, irmã. Megan queria interrogar Félix sobre Jaime, mas hesitou. Jaime podia pensar que ela queria bisbilhotar e, por algum motivo inexplicável, Megan queria que ele tivesse a melhor opinião a seu respeito. Isso é mesmo muito estranho, pensou Megan. Ele é um terrorista, um assassino, um assaltante de bancos e não sei o que mais, e me preocupo se ele pensa bem a meu respeito. Mesmo enquanto pensava nisso, Megan sabia que havia um outro aspecto. Ele é um combatente da liberdade. Assalta bancos para financiar sua causa. Arrisca a vida pelo que acredita. É um homem corajoso. Ao passar pelos quartos deles, ela ouviu risos de Jaime e Amparo. Entrou no quarto pequeno em que dormiria. Ajoelhou-se no chão frio de pedra. Santo Deus, perdoai-me por... Perdoai-me pelo quê? O que fiz? Pela primeira vez na vida, Megan foi incapaz de rezar. Deus estaria escutando? Entrou no saco de dormir que Félix lhe entregara. Mas o sono estava tão distante quanto as estrelas frias, que podia avistar pela estreita janela. O que estou fazendo aqui? Perguntou-se Megan. Os pensamentos voltaram ao convento, ao orfanato. E antes do orfanato, por que fui deixada lá? Não acredito realmente que meu pai tenha sido um grande guerreiro ou um toureiro, mas não seria maravilhoso saber quem ele foi? Já estava quase amanhecendo quando Megan resvalou para o sono. Na prisão, em Aranda de Duero, Lúcia Carmine era uma celebridade. Você é peixe graúdo em nosso aquário, disse-lhe um guarda. O governo italiano está enviando alguém para escoltá-la na viagem de volta. Eu gostaria de escoltá-la para minha casa. Qual foi a coisa terrível que você fez? Cortei os culhões de um homem por me chamar de... Como está meu amigo? Vai sobreviver. Lúcia fez uma prece silenciosa de agradecimento. Correu os olhos pelas paredes de pedra de sua cinzenta cela lúgubre e pensou, como vou sair daqui? Capítulo 32. A notícia do assalto ao banco passou pelos canais competentes da polícia, e apenas 2 horas depois do acontecimento é que o tenente de polícia fez contato com o coronel Acoca.
1 hora depois, a Coca chegava a Valladolid furioso com a demora. Por que não fui informado imediatamente? Lamento muito, coronel, mas pensamos que vocês o tinham nas mãos e deixaram que escapasse. Não foi nossa... Mande o caixa do banco entrar. O caixa estava se sentindo muito importante. Foi em meu guichê que ele apareceu. Percebi logo que era um assassino pela expressão em seus olhos. Ele... Não tem a menor dúvida de que o homem que o assaltou era Jaime Miró? Absolutamente nenhuma. Até me mostrou um cartaz com a cabeça dele a prêmio. Ele entrou no banco sozinho? Entrou. Apontou para uma mulher na fila e disse que pertencia à quadrilha. Mas reconhecia logo que Miró saiu. É uma secretária cliente nossa. Coronel Acoca interrompeu impaciente. Quando Miró partiu, viu a direção que ele seguiu? Saiu pela porta da frente. A entrevista com o guarda de trânsito não foi mais proveitosa. Havia 4 pessoas no carro, coronel. Jaime Miró e outro homem e 2 mulheres no banco traseiro. Em que direção eles seguiram? O guarda hesitou. Eles podem ter seguido por qualquer direção, senhor, depois que saíram daquela rua de mão única. Seu rosto se iluminou. Mal posso descrever o carro, mas posso descrever o carro. Coronel Acoca sacudiu a cabeça irritado. Não precisa se incomodar. Ela sonhava e podia ouvir as vozes de uma multidão. As pessoas chegavam para queimá-la na fogueira por assaltar um banco. Não foi por mim. Foi pela causa. As vozes se tornaram mais altas. Megan abriu os olhos, olhando para as estranhas paredes do castelo. O som era real, vinha de fora. Megan levantou-se e correu para espreitar pela janela. Lá embaixo, na frente do castelo, havia um acampamento de soldados. Megan foi dominada por um pânico súbito. Eles nos apanharam, preciso encontrar Jaime. Correu para o quarto onde Jaime e Amparo dormiam e olhou. Estava vazio. Desceu a escada correndo para o salão no andar principal. Jaime e Amparo encontravam-se parados, perto da porta da frente que estava trancada aos sussurros. Félix correu para os 2. Verifiquei os fundos, não há outra saída. E as janelas dos fundos? Muito pequenas. A única saída é pela porta da frente. Onde estão os soldados? Pensou Meg. Estamos encurralados. É muito azar nosso que eles tenham escolhido este lugar para acampar, disse Jaime. O que vamos fazer? Sussurrou Amparo. Não há nada que possamos fazer. Temos de ficar aqui até eles partirem, se... E nesse instante soou uma batida forte na porta da frente. Uma voz autoritária gritou, abram esta porta. Jaime e Félix trocaram um olhar rápido e sem dizerem nada sacaram as armas. A voz tornou a gritar. Sabemos que há alguém aí dentro, abram logo. Jaime disse para Amparo e Megan, saiam da frente. É inútil, pensou Megan. Deve haver uma dúzia de soldados armados lá fora. Não temos a menor chance. Antes que os outros pudessem detê-la, Megan encaminhou-se rapidamente para a porta da frente e abriu-a. Graças a Deus que vocês apareceram, exclamou ela. Preciso que me ajudem. Capítulo 33. O oficial do exército olhou aturdido para Megan. Quem é você? O que está fazendo aqui? Sou o capitão Rodrigues e estou à procura... Chegou bem a tempo, capitão. Megan segurou-o pelo braço. Meus 2 filhos pequenos estão com tifo e preciso levá-los a um médico. Preciso que entre e me ajude. Tifo? Isso mesmo. Megan puxava-o pelo braço. É terrível, estão ardendo em febre, cobertos por pústulas muito doentes. Chame seus homens e me ajude a levá-los para... Deve estar louca, senhora. É uma doença altamente contagiosa. Não importa, eles precisam de sua ajuda. Podem estar morrendo. Ela continuava a puxá-lo. Largue-me.
Não pode me deixar. O que vou fazer? Torne a entrar e fique aí até podermos avisar a polícia para mandarem uma ambulância ou um médico. Mas é uma ordem, senhora. Entre logo. O capitão gritou. Sargento, vamos sair daqui. Megan fechou a porta, encostou-se nela esgotada. Jaime fitou-a num espanto total. Por Deus, foi sensacional! Onde aprendeu a mentir assim? Megan virou-se para ele e suspirou. Quando eu estava no orfanato, tínhamos de aprender a nos defender. Só espero que Deus me perdoe. Eu gostaria de ter visto a cara daquele capitão. Jaime soltou uma risada. Tifo, santo Deus! Ele viu a expressão de Megan. Peço que me desculpe, irmã. Lá fora, os soldados levantavam acampamento e partiam, apressados. Depois que foram embora, Jaime disse: A polícia estará aqui em breve. Disse Jaime ao perceber que tinham ido embora. De qualquer forma, temos um encontro em Logronho. 15 minutos depois da partida dos soldados, Jaime anunciou: Acho que podemos ir embora agora. Virou-se para Félix. Veja o que consegue arrumar na cidade. De preferência um sedã. Félix sorriu. Não há problema. Meia hora depois, eles estavam num velho sedã cinza, seguindo para o leste. Para surpresa de Megan, ela estava sentada ao lado de Jaime. Félix e Amparo viajavam no banco traseiro. Jaime olhou para Megan sorrindo. Tifo! Exclamou, soltando uma risada. Megan sorriu. Ele parecia ansioso em escapar, não é mesmo? Esteve num orfanato, irmã? Estive. Onde? Em Ávila. Não parece espanhola. Já me disseram. Deve ter sido um inferno para você ficar no orfanato. Megan ficou surpresa com a súbita preocupação. Poderia ter sido, mas não foi. Eu não deixaria que fosse, pensou ela. Tem alguma ideia de quem foram seus pais? Megan recordou suas fantasias. Claro, meu pai era um bravo inglês que guiava uma ambulância para os legalistas na Guerra Civil Espanhola. Minha mãe foi morta na luta e me deixaram na porta de uma casa de fazenda. Ela deu de ombros. Oh, meu pai foi um príncipe estrangeiro que teve um romance com uma camponesa e me abandonou para evitar um escândalo. Jaime lançou-lhe um olhar sem dizer nada. Megan parou abruptamente. Não sei quem foram meus pais. Seguiram em silêncio por algum tempo. Por quantos anos esteve atrás dos muros do convento? Cerca de 15 anos. Jaime ficou atônito. Meu Deus! Ele apressou-se a acrescentar. Perdoe, irmã, mas é como falar com alguém de outro planeta. Não tem a menor ideia do que aconteceu no mundo durante os últimos 15 anos. Tenho certeza de que qualquer coisa que mudou foi apenas temporário. Tornará a mudar. Ainda quer voltar para um convento? A pergunta apanhou Megan de surpresa, claro. Por quê? Jaime fez um amplo gesto, afinal, há muita coisa que deve perder por trás dos muros. Aqui temos música e poesia. A Espanha deu ao mundo Cervantes e Picasso, Lorca, Pizarro, de Soto, Cortés. Este é um país mágico. Havia uma surpreendente brandura naquele homem, um fogo suave. Inesperadamente já me acrescentou. Desculpe ter querido abandoná-la antes, irmã, não era pessoal. Tive as piores experiências com a sua igreja. É difícil acreditar, mas pode acreditar. A voz de Jaime era amargurada. Em sua imaginação podia ver os prédios, estátuas e ruas de Guernica explodindo numa chuva de morte. Ainda podia ouvir os estrondos das bombas, misturando-se aos gritos das vítimas desamparadas.
O único santuário era a igreja. Os padres trancaram a igreja, não os deixaram entrar. E a saraivada de balas que assassinara seu pai, mãe e irmãs. Não, não foram as balas, pensou Jaime, foi a igreja. Sua igreja apoiou Franco e permitiu que coisas indescritíveis fossem feitas com inocentes civis. Tenho certeza que a igreja protestou, disse Megan. Isso não ocorreu. Só após as freiras estarem sendo estupradas pelos falangistas, os padres assassinados e as igrejas incendiadas, é que o Papa finalmente rompeu com Franco. Mas isso não ressuscitou meu pai, mãe e irmãs. A veemência em sua voz era assustadora. Lamento, mas isso aconteceu há muito tempo. A guerra já acabou. Não, para nós ainda não acabou. O governo não nos permite hastear a bandeira basca, celebrar nossos feriados nacionais ou falar a nossa própria língua. Não, irmã. Continuaremos a luta até conquistar a independência. Ainda sofremos opressão. Há 500.000 de bascos na Espanha e mais 150.000 na França. Queremos a independência. Mas se Deus está ocupado demais para nos ajudar... Megan respondeu muito séria. Deus não pode tomar partido, pois Ele está em todos nós. Somos todos uma parte de Deus. E quando tentamos destruí-lo, estamos destruindo a nós mesmos. Para a surpresa de Megan, Jaime sorriu. Somos muito parecidos, você e eu, irmã. É mesmo? Podemos acreditar em coisas diferentes, mas acreditamos com fervor. A maioria das pessoas passam pela vida sem se importar profundamente com qualquer coisa. Você devota a sua vida a Deus. Eu devoto a vida à minha causa. Nós nos importamos. Megan pensou. Eu me importo bastante. E se me importo, por que estou gostando da companhia deste homem? Eu deveria estar pensando apenas em voltar para o convento. Havia uma força em Jaime Miró que era como imã. Ele é como um manolete, arriscando a vida, desafiando os maiores perigos, porque não tem nada a perder. O que eles farão se os soldados o capturarem? Perguntou Megan. Vão me executar, falou com tanta indiferença que por um momento Megan pensou ter entendido mal. Não tem medo? Claro que tenho, todos temos medo. Nenhum de nós quer morrer, irmã. Encontraremos seu Deus muito em breve, não queremos apressar o momento. Fez coisas horríveis? Isso depende do seu ponto de vista. A diferença entre um patriota e um rebelde depende de quem está no poder no momento. O governo nos chama de terroristas. Nós nos chamamos de guerreiros da liberdade. De acordo com Jean-Jacques Rousseau, liberdade é a capacidade de escolher os próprios grilhões. Eu quero esta liberdade. Estudou-a por um instante. Mas você não precisa se preocupar com essas coisas, não é mesmo? Depois de voltar ao convento, não estará mais interessada no mundo exterior. Seria verdade? Tornar a sair para o mundo, virar-lhe a vida do avesso. Renunciara à sua liberdade. Havia muita coisa que queria saber, tanto que precisava aprender. Sentia-se como um pintor, com uma tela branca pronta para começar a desenhar uma vida nova. Se eu voltar para um convento, pensou, estarei outra vez excluída da vida. E mesmo enquanto pensava, Megan ficou consternada pela palavra se. Quando eu voltar, ela se apressou em corrigir. Claro que voltarei. Não tenho nenhum outro lugar para ir. Acamparam no bosque aquela noite. Estamos a cerca de 5 quilômetros de Logronho, mas só podemos nos encontrar com outros daqui a 2 dias. Será mais seguro para nós mantermos-nos em movimento até lá. Assim, amanhã iremos em direção à Vitória.
No dia seguinte iremos a Logronho e apenas algumas horas depois, irmã, você estará no convento de Mendávia. Você ficará bem? Perguntou Megan. Está preocupada com minha alma, irmã, ou com meu corpo? Megan ficou corada. Nada me acontecerá. Cruzarei a fronteira e passarei algum tempo na França. Rezarei por você, murmurou Megan. Obrigado, respondeu solenemente. Pensarei em você, rezando por mim, e isso me fará sentir mais seguro. E agora, trate de dormir um pouco. Ao virar-se para se deitar, Megan percebeu Amparo observando-a do outro lado da clareira. Havia uma expressão de ódio intenso no seu rosto. Ninguém vai tirar-me, meu homem, ninguém.